Nossa roda de conversa, também em Brasília, Rodrigo Orengo, que já está na linha conosco, acompanhando de perto essa operação. Oi, Orengo, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Débora, o Eneg, prazer falar com vocês. E o dia começou desse jeito em Brasília. É uma operação que é realmente muito significativa, a maior desde que aconteceu em 8 de janeiro e principalmente em função das pessoas e das autoridades envolvidas, né? É, por exemplo, uma operação que envolve o maior número de militares e militares de altíssima patente. E claro que isso causa um impacto. Se a gente listar o que a gente tem, por exemplo, é um ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, um ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e um ex-ministro da Defesa também, o caso de Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil, né? E outros militares, como o general Teófilo, que é comandante das forças terrestres, e está na ativa, né? Então, isso causa um impacto, inclusive, na instituição, o Ministério da Defesa. O ministro Múcio já se manifestou, dizendo que, é claro que todos colaboram com as investigações, mas há sempre aquele papel agora dos comandantes de preservar as instituições, né? Porque isso causa um impacto forte e um constrangimento, né? Eu tive a oportunidade de conversar com os três comandantes das forças desde o início do governo. A manifestação deles é até parecida, no sentido de distensionar depois de tudo o que aconteceu, né? E também fazer um trabalho de despolitização na caserna, nas tropas, né? Então, é um papel fundamental nessas conversas que tivemos desde o início do governo, que agora se intensifica naturalmente, né? E de preservação, principalmente, das instituições. Então, tem esse recorte no meio militar, mas tem um recorte importantíssimo no meio político. Basta lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve o passaporte recolhido e, mais do que isso, teve uma determinação para que ele não converse com outros investigados. E a gente tem que citar que o presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto, está entre os investigados, foi preso, inclusive, não tinha o mandado de prisão, mas teve lá a arma encontrada na residência, no momento da busca e apreensão, em função disso, acabou sendo preso, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro não pode conversar com o presidente do partido dele num ano que a gente sabe que é um ano importantíssimo aí de eleições municipais. Então, o impacto no cenário institucional e político em Brasília, ele é enorme. Agora, obviamente, é importante acompanhar os próximos passos da investigação. A Polícia Federal está apontando reuniões, também a chamada minuta do golpe, e tem que apontar agora a materialidade, obviamente, em função de tanta gente citada, né? Que vai ter agora, dentro do devido processo legal, a oportunidade de se defender, já manifestações de alguns investigados, e a gente acompanha ao longo do dia todos os desdobramentos dessa grande operação aqui em Brasília, que mexe com o cenário da capital federal. O Orengo, e pela primeira vez a gente vê o alto escalão militar, como você bem disse, como o alvo principal de uma operação como essa, uma operação desse tamanho. Aliás, sobre isso, o Sandro Badaró está com a gente aqui no estúdio também e traz um trecho específico do relatório a respeito do general Augusto Heleno, não é, Sandro? Boa tarde. Exatamente. São mais de 100 páginas, né, que embasam essa operação. A investigação da Polícia Federal traz também os detalhes de uma reunião que teria acontecido em julho de 2022, em que participou o general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para tratar, repito, em julho de 2022. Primeiro ponto, diz aqui a PF, a possibilidade de, abre aspas, infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas alerta que corria o risco de que esses agentes fossem identificados, e em determinado momento dessa reunião, o chefe do GSI, o general Augusto Heleno, teria dito que era preciso atuar para assegurar que Jair Bolsonaro continuasse no poder. Abre aspas para as falas de Augusto Heleno, segundo a Polícia Federal. Não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que tem de ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e isso que diz aqui a investigação da PF, teria falado o general Augusto Heleno. Último ponto, mais cedo, nosso colega, né, jornalista especializado em poder judiciário, foi colunista aqui na Band News FM, Rodrigo Aidar, ele destacou o crime de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. A tentativa é o crime, você não precisa esperar que o crime aconteça, que o golpe de Estado
Estado aconteça. Até porque se acontecer não será mais crime, né? Exatamente o que disse Aidar, esse crime não será mais julgado, mas mais um indício na investigação da PF de que em julho de 2022 já existiam conversas de um plano para um golpe de Estado. Esses trechos certamente também vão repercutir, não é, o Orengo? Claro, na política do Brasil, na política em Brasília, mas, sobretudo, esse trecho específico referente ao general Augusto Heleno também entre os militares, não é? E repercute muito, e é interessante isso, Fábio, porque a operação é um desdobramento, isso é fundamental, de delações premiadas e colaborações, principalmente do coronel Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, e também manifestações daquele hacker, Walter Delgatti Neto. E o fundamental agora para as investigações é apontar a chamada materialidade. Então, as investigações, elas são lá substâncias e apontam substâncias a partir do depoimento de Mauro Cid sobre reuniões que aconteceram, reuniões, inclusive com acesso, segundo esses depoimentos, daquela chamada minuta do golpe ao presidente Jair Bolsonaro, e segundo a Polícia Federal, o presidente, inclusive, teria solicitado para a alteração daquela minuta, chamada minuta do golpe, e até desdobramentos posteriores, se o presidente assinasse aquela minuta, o que poderia ocorrer, né, segundo a avaliação da Polícia Federal. Né? E aí tem a citação de alguém que está na ativa, no comando das forças terrestres, que poderia executar, poderia dar consequência àquela minuta. Né? Agora, fundamental agora para a investigação, que aponta aí o depoimento de Mauro Cid, é realmente comprovar isso, né? Com datas, as reuniões, né? Obviamente todo mundo que está sendo investigado tem que ter direito de defesa dentro do devido processo legal. E a investigação também coloca que existia um monitoramento até de ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, monitoramento de viagens, de deslocamento. E são pontas que começam agora a se entrelaçar. Né? O fundamental, dentro desses próximos passos da investigação, é apontar e conseguir comprovar essa materialidade. A gente ainda está na fase de investigação, né? E tudo isso é feito com o apoio do Ministério Público. Né? O próximo passo é ouvir quem está sendo alvo de busca e apreensão, alvo de investigação, lá na frente apresentar denúncia e o Poder Judiciário conseguir julgar isso. Mas será um longo caminho. Agora, claro que o impacto político, o impacto dentro das instituições já é sentido aqui em Brasília, nessa que é a maior operação desde que começou essa investigação. Muito bem, Rodrigo Orengo volta ao longo da programação trazendo mais destaques para a gente diretamente de Brasília. Obrigada, viu, Orengo? Bom trabalho aí para você.